Olá, meus queridos, que privilégio, graça e paz. Mais uma vez, mais uma oportunidade de estar falando aqui no Desperta Colonial. Que privilégio falar com você nesta manhã. E eu creio que assim como Deus falou grandemente ao meu coração, eu quero compartilhar, vamos ver se eu consigo, uma pequena porção daquilo que Deus tem inundado meu coração. E nesta manhã eu gostaria de fazer uma pergunta, primeiramente. Você que nos assiste aí do Jardim Colonial, nossos irmãos amados, mas você talvez que recebeu esse link, esse vídeo, está assistindo nesse momento, deixe-me me apresentar. Eu sou o pastor Augusto César, pastor da Primeira Igreja Batista aqui em Jacutinga, e contribuo nas manhãs aqui com os demais irmãos, pastores, missionários, amigos, nesse Desperta Colonial. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você neste momento. Você é filho de Deus? Sim, você é filho de Deus? Vamos pensar nessa questão de ser filho, filiação, né? Humanamente falando, para nós sermos filhos dos nossos pais, é necessário que um homem e uma mulher se unam e a partir dessa união geram filhos. E aí nós nos tornamos filho de um pai e de uma mãe. Nessa concepção há necessidade de uma aproximação, de uma interação, de uma concepção, para que nós fôssemos gerados no ventre da nossa mãe. Caminhando nessa lógica humana, aí nós somos gerados, nós nos desenvolvemos ali em torno de 42 semanas, 38 a 41, 42 semanas, normalmente, e aí isso gera em torno de 9 meses de espera até que nós nasçamos. E aí nós vamos crescendo e desenvolvendo ao longo da vida. Mas e na questão espiritual? Se nós olharmos para essa questão espiritual, há necessidade de um novo nascimento. Há uma necessidade crucial de ser gerado espiritualmente. Por isso que eu te fiz essa pergunta logo no início: você é filho de Deus? Porque quando nós olhamos a carta que Paulo escreve aos Romanos, uma carta com um peso teológico e doutrinário significativo, eu vejo ali no capítulo 8 uma expressão ou ensino doutrinário fundamental. Por exemplo, lá em Romanos 8, capítulo 8, versículo 12, em diante, até lá o 17, diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aquela pergunta do início, se você é filho, ela está intimamente ligada com estes versos.
Primeiramente, o versículo 14 demonstra como ser filho, como se tornar filho. Por quê? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ora, se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, significa que nós temos Ele. Então, essa indicação do versículo 14, ela está ligada com aquilo que Jesus Cristo falou, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Para que nós sejamos considerados ou sejamos guiados pelo Espírito de Deus, há uma necessidade de tê-lo. E para que eu e você tenhamos o Espírito de Deus, é necessário percorrer pelo caminho que se chama Jesus. E Jesus disse que Ele é o caminho. Para que de fato você e eu sejamos guiados pelo Espírito, é necessário que nós recebamos o Espírito. E a maneira de nós fazermos isso é através de Jesus. Você olhando para Jesus, crendo no sacrifício que Ele fez por você, por nós, e o recebendo como seu único e exclusivo Salvador. E a partir desse momento que você crê com a sua fé, você recebe esse Espírito para que você seja guiado por Ele. E uma vez que você recebe esse Espírito, olha só o que diz o versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. E nós sabemos que a adoção é aquela que você passa por um processo legal nos nossos dias e toma uma criança para si, e por adoção aquela criança se torna teu filho. Por aquilo que Cristo fez por nós, nós nos tornamos filhos por adoção de Deus. E ele continua, baseado no qual clamamos Abba Pai. No original podemos entender como papai querido, papaizinho, aquela intimidade entre filho e pai, pai e filho, esse tipo de expressão que no original nós podemos entender. E com isso, quando nós passamos por esse processo de receber o Espírito, nós nos tornarmos filhos por adoção, no versículo 16, o próprio Espírito testifica que somos. Olha só, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica isso. Porque uma vez que nós entregamos a nossa vida a Ele, nós somos imediatamente selados pelo Espírito Santo de Deus. Permanentemente. Não há nada que possa mudar uma vez que nós somos regenerados, uma vez que a nossa fé é colocada em prática, uma vez que nós entregamos a nossa vida a Jesus e Ele se torna nosso Salvador e o Espírito Santo vem, esse Espírito testifica. Com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É a partir daí, sim, que nós nos tornamos filhos de Deus. Esse é o processo. E uma vez que nós nos tornamos filhos de Deus, nós também somos herdeiros. Assim como um homem e uma mulher se unem num casamento, geram filhos, e esse casal geram bens neste mundo, quando eles morrem, os filhos já são herdeiros e automaticamente eles tomam posse daquilo que é dos pais. Ou seja, enquanto os pais vivem, os filhos também, eles já são herdeiros dos bens que os pais têm. E eles vivem no presente momento, gozando dos benefícios,
mas sabendo que no porvir eles tomarão plenamente posse daquilo que é de seus pais. E hoje, quando nós nos tornamos filhos, nós gozamos daquilo que Deus já tem para nós hoje, mas também sabendo que tudo aquilo que Deus já preparou para mim e para você, para nós gozaremos na sua presença, na plenitude dos tempos. E ele diz assim no verso 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Assim como Jesus morreu naquela cruz, foi colocado naquele sepulcro, e ao terceiro dia se ressuscitou, e com o corpo glorificado, sem máculas, sem chagas, um corpo modificado, transformado pela ação do Espírito. Eu e você também passaremos por isso. E a minha pergunta novamente é: você é filho de Deus? Se você neste momento está me escutando, não é filho, se você não tem certeza disso, eu faço um convite a você neste momento. Entregue a sua vida a Jesus, permita que Ele seja o seu Senhor e Salvador, e seja e se torne filho de Deus. E com a sua permissão eu quero orar. Neste momento, você que está ouvindo, que tem um Espírito de Deus e que se fortaleceu nesta convicção, mas se você não tem certeza, eu te convido a receber Cristo como seu Senhor e Salvador e de fato se tornar filho de Deus. Com esta oração. Pai querido, nós te agradecemos, eu te agradeço, nós te agradecemos como corpo e esta pessoa também que está nos ouvindo, pela tua palavra e teu esclarecimento. E nós pedimos, Pai, nesta manhã, que o Senhor entre no coração desta pessoa através do Espírito Santo. Que o Senhor fortaleça a vida e a fé dela e que ela se torne filho de Deus. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.